seja bem-vinda à nossa live de hoje. O tema da live de hoje é intestino, endometriose e raiz emocional. Durante essa semana e na próxima semana também, você estará acompanhando aqui nesse canal diversas lives onde você vai ter condições de começar a mapear a tua endometriose no sentido emocional, na raiz emocional. Ontem nós já tivemos uma live sobre a lombar. Hoje nós vamos ter uma live sobre o intestino. Sejam todas bem-vindas, gurias. Fiquem à vontade para enviar as perguntas, fiquem à vontade para enviar as dúvidas de vocês, fiquem muito à vontade também para compartilhar aqui a história, os teus desafios, os teus sintomas, né? Porque quando você compartilha aqui na live, eu tenho condições de trazer informação para você, já que você está aqui para aprender e eu estou aqui para ensinar. Sejam todas bem-vindas, meninas. O meu nome é Camila, eu sou terapeuta integrativa especializada na raiz emocional dos sintomas. O que isso quer dizer? Quer dizer que por aqui você aprende sobre a raiz emocional do seu problema de saúde. E aqui você aprende muito sobre a raiz emocional da endometriose e do universo da mulher com endometriose. Pois a tua endometriose é só tua, ela está contando a tua história. Os teus sintomas não são os mesmos dos sintomas da colega que está assistindo a live de hoje. Eles são teus, né? Então, quando a gente olha para a mulher de uma forma individualizada, quando eu vejo uma mulher que tem endometriose e focos nos ligamentos, e uma mulher que tem endometriose, adenomiose, foco no intestino, quando eu vejo uma mulher que ela tem endometriose, miomas e infecção urinária, então nós temos 3 mulheres diferentes com 3 histórias diferentes. Por isso que a raiz emocional dos sintomas é tão importante, é tão relevante. Certo, gurias? Sejam todas bem-vindas. Olha a Fabiana, eu tenho praticamente todos os sintomas, mas o que mais me incomoda é relacionado ao intestino, dor e gases. Então, hoje a gente vai entender um pouco melhor isso, Fábio. Inclusive, durante a semana passada, eu respondi algumas caixinhas sobre a raiz emocional de disfunções no intestino. E uma das disfunções do intestino que nós vamos olhar um pouquinho assim mais de perto hoje está relacionado aos gases, tá bom? Então fica comigo até o final da live para você aprender. Tô aqui com o meu script aqui do lado para não perder nenhuma informação, para não passar por alto, né, nenhuma informação, certo, gurias? Aqui embaixo você tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Então você pode colocar a sua pergunta aqui, tá bom? E agora eu quero saber, você que está aqui na live hoje, quais são os sintomas que você tem na sua história, na sua endometriose? Então a Fabiana falou que ela tem praticamente todos os sintomas, né? Então, um dos sintomas que mais me incomodavam, que mais me atrapalhavam quando eu sofria com endometriose, era justamente as disfunções no intestino. Muito problema intestinal. Eu tinha muita dificuldade de fazer cocô, tinha muita dor na minha barriga, muita dor. Ficava muitos dias sem ir ao banheiro e somente na cirurgia que eu descobri que eu tinha focos no intestino. Quando eu fui fazer a cirurgia, gurias, eu fui fazer a cirurgia porque o meu ovário sofreu uma torção. Então eu não sabia que eu tinha endometriose, eu não tinha o diagnóstico, embora eu sofresse com a endometriose por mais de 22 anos. Eu sempre tive muita dor. E era para ser um procedimento simples, um procedimento rápido, porém esse procedimento ele demorou muito mais tempo porque o profissional, graças a Deus, ele tinha uma equipe completa naquele dia, ele estava fazendo várias cirurgias de câncer, então ele tinha muita gente na equipe dele e aí ele utilizou essa equipe para fazer a minha cirurgia. Não era um profissional especializado em endometriose. E aí essa cirurgia, que era para ser um procedimento simples, se tornou uma cirurgia muito mais complexa, né? Foi feito um corte igual uma cesárea, foi tirado partes do intestino para fora, esse intestino ele foi limpo
E infelizmente nessa cirurgia acabei também perdendo as trompas e o meu ovário esquerdo. Então, meu objetivo aqui é que você não precise chegar no ponto que eu cheguei. Porque se eu soubesse das informações que eu sei hoje, a minha vida teria sido diferente. Então, meu objetivo é que a tua vida também seja, que tu tenha a oportunidade de olhar para o teu corpo de um jeito diferente e dar condições de ele se comportar de uma forma diferente. Olha a Tânia aí, faço exames e tenho estado controlado, mas antes de ser operado foi diagnosticada endometriose profunda e adenomiose. E você que está aqui, quais são os teus sintomas relacionados à endometriose? Tem alguma disfunção com relação ao intestino? Então, quais são as disfunções que eu acompanho muito aqui? Quais são os sintomas relacionados com o intestino, então, que a gente vê muito por aqui? Então, um sintoma muito comum são os gases, que eu vou dar uma atenção especial na live de hoje. Outro sintoma muito comum também são fisgadas no ânus, diarreias que queimam, fazer cocô com sangramento, cocô seco, um cocô que parece uma bolinha, cocô esfarelado, né? E você? O que você vê de diferente, de disfuncional no seu intestino? Me conta aqui, gurias, nos comentários que eu quero saber, que eu quero entender. Qual tem sido a tua dificuldade com relação ao teu intestino? Você já descobriu que tem focos no intestino? Você não tem um diagnóstico? Você não fez os exames ainda? Já fez os exames com preparo intestinal? Uma das nossas maiores dificuldades é justamente ter o diagnóstico adequado, o diagnóstico correto, que é muito demorado, né, gurias? O meu demorou muito tempo. Então, como a gente tem cada vez mais informação sobre esse assunto, muitas de vocês têm o privilégio de ter o diagnóstico mais cedo, né? Então, por exemplo, eu acompanho mulheres que tiveram diagnóstico em 6 meses, que tiveram diagnóstico em 1 ano, muito rapidinho, mas na maioria dos casos o diagnóstico ele é muito lento, muito demorado. Então, quando a gente olha para essas dificuldades que vocês estão sofrendo com o intestino de vocês, o que a gente pode entender que o corpo está sinalizando? O que a gente pode entender que o corpo está comunicando, né? Então, para a gente entender qual é a mensagem do corpo, a gente precisa entender que o nosso corpo ele tem uma programação biológica adequada, equilibrada, que o nosso corpo ele tem funções específicas, né? E que ele não funciona sozinho. Então essas informações são muito importantes e muito relevantes. Então, gurias, assim, algo básico que não tem a ver com a raiz emocional, né? Algo muito simples, algo básico, é que se nós não ingerirmos comida de verdade, nós não vamos dar para o nosso organismo aquele combustível que ele precisa para funcionar, para viver. Então, sim, quando a gente ingere glúten, a gente vai ter algum reflexo no nosso organismo. Eu, por exemplo, sinto dor de cabeça quando eu como algo que tem glúten. Eu percebo que o meu intestino demora mais para funcionar, que ele fica mais lento. Ah, Camila, mas glúten é comida. Não, gurias, glúten não é comida. Glúten é uma transformação que foi o alimento que contém glúten é um alimento que ele foi transformado e o nosso corpo não identifica mais aquilo como alimento, por isso que faz mal. E ele faz mal para qualquer pessoa, não é só para pessoa, para mulher com endometriose. Então a gente tem que começar a olhar para a natureza como um recurso para a gente sobreviver e para a gente viver bem, para a gente ter saúde, para a gente ter qualidade de vida. Então vocês precisam começar a se perguntar, será que aquilo que eu estou colocando para dentro de mim é comida de verdade? Então eu não posso esperar que o meu corpo funcione de forma adequada se eu não coloco para dentro o combustível que ele precisa. Isso é básico, tá, gurias? Isso é muito básico. Só que muitas de nós, mesmo cuidando da alimentação, muitas de nós, mesmo prestando atenção, mesmo se esforçando para ter uma rotina saudável, sofre com essas disfunções por causa dos sintomas da endometriose, que eu acredito que é o caso da maioria de vocês aqui, não é verdade? Então, o que é que o corpo está comunicando então para nós? O que é que o corpo está nos falando através dos nossos sintomas? Bom,
Olhar então, gurias, para a localização dos focos de endometriose é entender quais são as emoções que foram impactadas, quais foram assim os tipos de situações que eu vivi e como foi que eu senti essas situações, certo? Quando a gente começa a entender a raiz emocional da localização dos focos da nossa endometriose, né, da tua endometriose, porque eu não tenho mais. Então, quando você começa a entender a localização dos focos, você começa a entender como é que você pensa, como é que você sente a vida, como é que você vê as situações. Isso que você está aprendendo aqui, que você está ouvindo aqui, é novidade para você? Ou você já tem me acompanhado aqui há algum tempo e já tem se conhecido melhor? Isso já está fazendo cada vez mais sentido para você? Me conta aqui. Me conta aqui que eu quero saber. Onde você está na sua caminhada da cura, né? Então, quais são os elementos que a gente precisa levar em consideração? A nossa história, os nossos traumas, o nosso comportamento e as emoções por trás dos órgãos. Certo, gurias? Então, vamos olhar então para as emoções por trás do intestino. Então, para a gente entender as emoções por trás do intestino, a gente precisa olhar para a função biológica desse órgão. E para que serve o intestino? Se vocês fossem escolher uma palavra para o intestino, que não dá para escolher só apenas uma palavra, né? Porque o nosso intestino tem muitas funções. Ele é dividido em muitas partes. Mas se você fosse escolher uma palavra para a função do intestino, para você, na sua percepção, que palavra você escolheria? Me conta aqui nos comentários. Então, nós temos um sistema que é responsável pela nossa digestão. Então, esse sistema tem funções. Esse sistema tem funções de receber o alimento, de morder, de pegar o nosso pedaço, de pegar o nosso alimento. Tem a função também de transportar o alimento. Tem a função de digestão desse alimento aqui no nosso estômago, né? Tem o processo digestivo, onde esse alimento ele é quebrado e depois esse alimento vai acessar o nosso intestino. Lá no nosso intestino, esse alimento ele vai ser absorvido, então ele já foi dividido e o nosso intestino ele vai absorver os nutrientes e aquilo que não serviu, aquilo que não prestou, vai caminhar pelo nosso intestino, né? Então precisa ter essa caminhada, ele vai caminhar pelo nosso intestino até chegar o momento então de ser descartado. E quando a gente olha então para esse aparelho digestivo, né? Quando a gente vê fragilidades, quando a gente tem focos no intestino, para que emoções a gente pode olhar, gurias? Me diga aí se faz sentido na tua vida essas emoções. Você que tem foco no intestino, você que tem dificuldade no funcionamento do intestino. Então, nós vamos ter fortes sentimentos de contrariedade e indigesta. Aqueles assuntos que não nos descem bem. Aqueles assuntos que a gente tem dificuldade de aceitar. Dificuldade de assimilar assuntos. Eu não entendo, eu não aceito, eu não concordo, isso não me desce, eu não consigo digerir isso. Então, são expressões que a gente vai ver relacionado aos eventos traumáticos, né? Ou às situações difíceis que você está enfrentando, se você tem problemas digestivos ou se você tem os focos no intestino. Dificuldade de deixar ir, dificuldade de, então, perdoar. Acúmulo de compromissos e dificuldade de executar esses compromissos. A sensação de que a vida não anda, de que a vida está travada, de que a vida vem tocando, vem seguindo por cima e eu pareço que não dou conta de tratar das minhas feridas, eu não dou conta de me olhar, eu não dou conta de me cuidar e a vida segue tocando e é uma coisa atrás da outra, é um compromisso atrás do outro, parece que eu tô sempre atrasada, travada, atrapalhada. Medo, muita raiva, sentimentos de injustiça. E aí?
Me conta aí, se você aí que tem focos no intestino, se você que tem disfunções intestinais, se essas expressões fazem sentido para você. Se está fazendo sentido para você, aperta aqui no aviãozinho, compartilha a live. Compartilha a live com pessoas que você sabe que tem problemas intestinais. Compartilha a live nos grupos de WhatsApp que você participa, onde você vê ali mulheres sofrendo com endometriose e presas àquele ciclo de tratamento, faz um tratamento com remédio, faz o tratamento com outro remédio, faz uma cirurgia, faz 2 cirurgias, faz 3 cirurgias e sempre presa nesse ciclo. Você tem a oportunidade de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Então compartilhe a live nos grupos que você participa. Então por que está fazendo sentido? Porque eu estou falando de emoções que fazem parte da tua realidade se tu tem focos no intestino, se tu tem problemas no intestino. Isso faz parte de você. Isso faz parte do seu jeito de enxergar a vida, de perceber a vida, de sentir a vida. Então perceba que aqui a gente está apenas olhando, gurias, para o intestino. Olha só. A gente está só olhando para o intestino, olha quanta informação a gente tem no intestino. Agora, já pensou se você tivesse a oportunidade de mapear tudo, então? Eu tenho o intestino, eu tenho foco na bexiga, eu tenho fisgada no ânus, eu tenho endometriose, eu tenho adenomiose. O que tudo isso está trazendo de informação para mim? O que esse corpo está dizendo para mim? Então, vamos começar a dar voz para esse corpo, né? Então vamos olhar para a disfunção e vamos dar então uma frase, vamos dar uma voz para esse corpo para entender qual é a mensagem que ele está transmitindo para nós. Ok, gurias? Combinado? Então, bora lá. Gurias, se vocês, então, vamos olhar hoje de perto, mais de perto para os gases, né? Se você percebe na sua vida que você tem gases, que você do nada parece que começa a inchar a barriga, apesar de ter hábitos alimentares saudáveis, né? Então você tem aí o problema com gases, volta e meia com gases. Tá sentada lá no trabalho e sente, né, que a barriga começa a estufar, sente que começa a prender, daí você começa a se mexer, você começa a ir de um lado para o outro e aquilo não resolve, e aquilo não libera. Então, se a gente fosse dar uma voz, se a gente fosse dar uma frase, se a gente fosse dar a oportunidade de o intestino se comunicar, de o intestino falar com a gente, o que o intestino falaria para você que tem gás? O intestino está dizendo assim: olha, como você não para se olhar, como você não para se cuidar, como você fica assumindo um monte de compromissos, você fica assumindo compromisso atrás do outro que você não dá conta de fazer, e aí você fica procrastinando tudo isso que você está procrastinando na sua vida, como você não coloca a sua vida para funcionar, como você não coloca a sua vida para andar, eu vou te ajudar. Nós vamos fazer tudo isso andar. Nós vamos fazer isso aqui fluir. E esse é o raciocínio do teu corpo. E o que ele faz para as coisas andarem? O que ele providencia para as coisas andarem? Porque tem coisa parada lá dentro do teu intestino, assim como tem coisa parada na tua vida. O que ele providencia então para as coisas andarem? Ele providencia ar, porque o ar é capaz de aumentar a luz intestinal. É isso que o teu corpo está fazendo, ele está aumentando o teu tubo, ele está aumentando o espaço da tua luz intestinal. Para quê? Para que a vida flua, para que você consiga se liberar. Me diga para mim se você aí que tem gases percebe esse comportamento na sua vida. Me diga para mim se você que tem gases tem a bochecha mais saliente. Se você tem gases e tem a bochecha mais saliente, então isso quer dizer que as coisas que estão se acumulando na sua vida são problemas. E são problemas num nível assim, de eu levo e não consigo me sentar no meio-fio da calçada para me olhar.
É como se eu estivesse literalmente apanhando na cara. Apanha, 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 leva, 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 leva pela cabeça. E eu não consigo me olhar, eu não consigo me cuidar. Eu não consigo me dar atenção. Perceba que tem um sintoma falando contigo e tem uma parte do corpo falando contigo. Olha como o teu corpo é maravilhoso. O teu corpo, ele nunca quer te destruir. Ele nunca quer acabar com a tua vida. Ele quer te ajudar. E aí, o que tu faz para cooperar com o teu corpo? Você já parou para pensar? Puxa vida, se só os gases estão me trazendo tanta informação, e o resto? O que o resto está me dizendo? O que a minha endometriose está me dizendo? E eu estou vivendo todo esse tempo sem entender a mensagem do meu corpo. E eu fico colocando para dentro remédio para silenciar o meu corpo sem parar para prestar atenção no que ele está falando. E eu fico submetendo meu corpo a cortes e mais cortes, perdendo pedaços, assim como eu perdi, gurias. Sem parar para ouvir qual é a mensagem do corpo. E aí, gurias, isso faz sentido para vocês? Então a gente apenas olhou aqui para os gases. Mas a gente tem mais comportamento no nosso intestino. O que a gente tem no nosso intestino também? A gente tem a diarreia. E o que a diarreia está dizendo? O que a diarreia está trazendo para ti de informação? Como eu sinto raiva. Como eu quero limpar essa sujeira toda, essa M toda que fizeram comigo. Ou então, como eu sinto medo, como eu percebo que eu não tenho meu lugar. Como eu sinto medo. Você que tem intestino, né, o intestino solto, que sofre com a diarreia, o que será que o seu corpo está dizendo para você? Como eu sinto raiva? É aquela diarreia que queima. É uma diarreia que tem ação da vesícula. E aí você olha nas suas fotos, você está assim, com a mão fechada, sempre a mão fechada, ou os dedos assim, ó. Não fica mais retinho. Presta atenção nas tuas fotos. E se você tem os dois, né? Que nem a Aline. Meu intestino oscila entre diarreia e constipação. Diarreia e constipação. O que a gente tem aqui na tua vida, Aline? A gente tem mais de uma situação. Tem o período que tu não aguenta de raiva. E tem o período também que o teu corpo sofre segurando. Por que ele está segurando? Por que o cocô não sai? Então pode ser por mais de um motivo. Pode ser que o nosso cocô ele esteja preso ali porque o meu corpo está usando o líquido para outra coisa. O meu corpo ele está tirando o líquido do cocô para usar em outro lugar. E onde é que ele pode estar usando essa água? O meu corpo pode estar retendo água e eu posso ter aumento do volume corporal. Quando a gente tem retenção de líquido, a gente não fica maior? E por que o meu corpo ia querer que eu ficasse maior? Porque eu estou vivendo situações, uma atrás da outra, onde eu me sinto desprotegida, onde eu me sinto ameaçada, onde eu sinto medo. E se eu fico maior, eu sou mais forte. Então, na dificuldade de fazer cocô, eu também posso ter medo, mas um medo diferente da diarreia. Ou o que eu posso ter? Eu posso ter uma impotência, uma incapacidade muito grande de fazer a minha vida andar, de fazer a minha vida fluir. E aí o que eu tenho lá? Eu tenho uma musculatura que não funciona mais, uma musculatura que já está, vamos dizer assim, sem força, sem potência. Diz pra mim aí, faz sentido pra ti? Você vê isso na sua vida? Olha, a Sigrid, né, fez a pergunta, a endometriose é uma inflamação? A endometriose provoca uma inflamação no teu corpo. Por quê? Porque é a proliferação celular de um tecido fora do lugar. E quando esse tecido ele vai proliferar num lugar que não é para estar ali,
aquele órgão que vai receber aquele foco de endometriose, ele tem um tecido de proteção. E aí vai chegar o foco de endometriose ali e esse órgão vai se proteger desse foco e vai gerar um processo de proteção, um processo inflamatório. Então aqui a gente tem um processo inflamatório. Muitas vezes as mulheres com endometriose também vão ter um processo inflamatório no seu útero. Então, eu tenho um processo inflamatório e eu posso agravar esse processo inflamatório por causa do meu estilo de vida. E o que está incluído nesse meu estilo de vida? A alimentação, aquilo que eu coloco para dentro através do meu alimento e aquilo que eu permito que flua através dos meus pensamentos. Se você faz de tudo aí para ter uma alimentação adequada e continua com os teus níveis inflamatórios altos, como está o teu estresse? O estresse inflama. Então, se eu coloco coisas para dentro do meu corpo que não são alimentos, se eu tenho uma alimentação inflamatória, se eu sou uma pessoa estressada, se eu não consigo dormir, tudo isso só vai contribuir para que eu tenha mais inflamação. Então, vai agravar os sintomas que você já tem por causa da endometriose. Outra emoção relacionada por exemplo, as fisgadas no ânus, está na dificuldade de se posicionar, de assumir a sua identidade, talvez de ter o seu espaço, de ter o seu lugar. Então vejam, meninas, quantas coisas a gente tem relacionado às disfunções no nosso intestino. E aí, então, a Suênia perguntou, o que eu faço com isso? Então, para eu tratar, o primeiro passo é identificar. Então, é identificar, é eu ter condições de mapear a minha endometriose e os focos e os meus sintomas, é mapear isso. Porque você não tem só endometriose. Você tem endometriose e tem melasma, você tem endometriose e tem psoríase, você tem endometriose e tem fibromialgia. Então, eu preciso começar a entender por que o meu corpo está fazendo isso. E para eu entender por que o meu corpo está fazendo isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender que tipo de percepção eu tenho da vida. E uma das coisas que nos ajuda a entender isso, vocês vão ver na quinta-feira. Nós vamos ter uma avaliação ao vivo aqui, online, porque uma das coisas que nos ajuda a entender isso é a raiz emocional dos sintomas, mas também é o nosso formato corporal. Então, lembra que eu falei dos gases e falei da bochecha? Então, por que eu falei da bochecha? O que informação essa bochecha traz? Então, talvez a gente pode falar de ansiedade e vai olhar para uma testa arredondada. Por quê? Daqui a pouco eu tenho uma pessoa com fisgada no ânus, eu tenho uma pessoa que posiciona os pés um para cada lado, um bumbum mais espremido, uns braços mais abertos. Por quê? Por que essa pessoa se posiciona assim? Por que a estrutura muscular dessa pessoa tomou essa forma? Então, se você quer tratar a raiz emocional dos seus sintomas, você precisa se conhecer. E me diz para mim aqui, quanto tempo da sua vida você gasta? Quanto tempo, quanto conhecimento você já obteve? Quanto tempo você já investiu em se conhecer? Quem aqui investe pesado no autoconhecimento? Então, a gente gasta muito dinheiro para se manter, a gente gasta muito dinheiro para passear, a gente gasta muito dinheiro talvez querendo consertar os outros, tratar os outros, a gente gasta muito dinheiro fazendo a nossa formação profissional, que é muito importante, mas não tiram tempo para se conhecer. Hoje de manhã, antes de vir para a live, eu me sentei lá na minha mesa com meu chimarrão, com meu caderno da Liberdade, que eu já tenho 3 preenchidos, esse está no final, e eu estou enfrentando uma situação que eu preciso entender por que eu estou me comportando assim, por que eu estou reagindo assim para essa situação. Então, sentei lá e fui anotar. Fui me entender, fui usar o que eu já aprendi a respeito disso para me regular, para me conhecer. E você, quantas vezes você gasta, quantas vezes você para no seu dia para se entender?
para se conhecer. Você sabe fazer perguntas específicas para se conhecer, para se entender? Então isso, gurias, essa habilidade de se conhecer não é apenas uma técnica ou não é apenas um conhecimento, que nem a colega falou assim, a medicina germânica faz essa relação. Também faz, mas não é só isso. Não é só isso, certo? Bom, gurias, então hoje a gente olhou para a raiz emocional, para um pouquinho. Tinha muito mais coisa para trazer aqui para vocês, mas então eu vou trazer numa próxima live sobre intestino, né? Pra gente se aprofundar ainda mais. Hoje a gente olhou assim, ó, a beirinha. E olha quanta coisa a gente olhou, quanta informação a gente olhou. E se você tivesse a oportunidade de entender o que o seu corpo precisa, o que o seu corpo quer para viver sem endometriose? E se você tivesse a oportunidade de decifrar as mensagens do teu corpo, você que tem endometriose? Como fazer isso? Como proporcionar para o meu corpo a oportunidade de viver sem endometriose? De não ter mais proliferação celular, de não ter mais focos de endometriose, de não ter mais os sintomas. Isso é possível e isso é realidade na minha vida e na vida de muitas mulheres. Vejo vocês na live de amanhã, espero que o assunto de hoje tenha sido esclarecedor, tenha sido de contribuição para vocês. Me coloquem aqui que eu quero saber se esse assunto foi útil, se esse assunto foi revelador para vocês, como vocês se sentem com relação a essa informação. Compartilhem a live, distribuam esse comportamento, porque é muito importante, muito importante. Esse conhecimento, ele salva vidas, ele tem o poder de te salvar e tem o poder também de salvar a vida de muitas mulheres, de muitas pessoas da tua família também. Então compartilha, tá bom, gurias? Muito obrigada pela contribuição de vocês, muito obrigada pela companhia de vocês e a gente se vê na live amanhã, 8 e 8 da manhã, tá bom, gurias? Beijo pra vocês!